Pronto. Então, dando continuidade, nós vamos falar, explorar esses 4 tipos de tecidos básicos, tá? Como vocês vão ver aqui pela ilustração que está mostrando aqui agora, por exemplo, a gente tem tecidos como o tecido epitelial, que a gente vai ver um grupo pequeno de células formando uma camada de células só. Outros momentos é que a gente vai ver esse mesmo tecido com múltiplas camadas, a gente não tem um representado aqui, mas tem outros momentos dele, múltiplas camadas de células para fazer a função, como é o caso quando o nosso tecido epitelial aqui da pele, as células musculares, enfim. Então, cada uma delas com características distintas. O tecido epitelial, como eu já chamei a atenção, olha só, cada estrutura dessa aqui é uma célula, e olha como elas são juntinhas umas das outras. A gente chama essa característica de justaposição. São células apostas ou justapostas. Significa que não existe nenhum material intercelular entre elas. Elas se ligam umas às outras por meio de moléculas de adesão, que também nós vamos falar sobre isso detalhadamente, tá? Então lembra que isso aqui é só uma apresentação geral dos tecidos, nós vamos voltar a falar de cada característica dessa com detalhes futuramente. Então, vai ter células, conjuntos de estruturas que vão ter poucas células, outras vão ter um amontoado de células para fazer essa mesma função. A gente vai encontrar um tecido que é muito molenguinho, que é muito suscetível, né? Como é o tecido nervoso, que por isso mesmo tem que ser protegido por uma calota craniana, né? Então, aqui, se você olhar de fora para dentro, ó, pensa, tem cabelo, tem a sua pele. Abaixo da pele a gente tem ainda tem um tecido conjuntivo associado, que depois eu falo o nome para vocês. Depois a gente tem osso, abaixo do osso tem as meninges, e aí sim chega no tecido nervoso. Tamanho é o grau de fragilidade desse tecido. Já ao passo que o tecido epitelial, esse que reveste a nossa pele, olha só, tem uma couraça aqui, né? Ele tem características, estruturas associadas a eles que nos protegem de patógenos, de agentes agressores, de atritos, né, quando a gente se rala numa parede, por exemplo, né? Então, se você tem uma proteção, é um tecido mais resistente, tá? Então, nós vamos ver que essas características, localização desses tecidos, as funções que eles desempenham vão nortear o seu corpo de como ele deve se comportar em termos de como eu vou organizar essas células para trabalhar. Eu preciso muitas células, preciso menos células, preciso de estruturas que sejam protetoras ou não, associadas a esse conjunto de células, ou seja, a esse tecido. Então, nós vamos falar sobre tudo isso durante esse processo, né, de conversa aqui na histologia. Para a gente começar, antes de começar mesmo efetivamente falando, né, aumentando o grau de apresentação, digamos assim, dos tecidos para vocês, eu preciso que vocês tenham isso em mente. Esse slide aqui ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai classificar as nossas células de acordo com a capacidade replicativa que essa célula tem. O que significa isso, Rose? Significa dizer que algumas das nossas células têm capacidade de entrar em mitose, de se replicar, de se dividir, que é uma característica que é intrínseca a ela e é contínua. Ela está se dividindo todo o tempo. Esse conjunto de células é chamado de células que são lábeis. O que é uma coisa lábil? Uma coisa que tem uma vida efêmera, que morre rapidamente. Porque logo vem uma outra célula repor aquela que foi perdida. E então, essa é uma característica de tecidos que têm um poder de cicatrização, de regeneração muito alta. Quem aqui nunca cortou o dedo numa folha de papel ou mesmo numa faca quando foi cortar o pão para passar a manteiga? Você faz aquela lasquinha ali na sua mão, de repente quando você olha e procura qual foi o mesmo dedo que eu me machuquei, tamanho poder regenerativo, essas células se replicam rapidamente e repõem aquilo que foi perdido. Então, essas células desse conjunto que está sempre se dividindo, então se a gente pensar nas fases do ciclo celular, são células que não param aqui no G0, elas terminam a mitose, já entra o G1 de novo, S, G2 e assim ciclicamente, estão sempre se dividindo. Essas células elas são chamadas de células lábeis. Recebeu um estímulo para dividir? Divide o tempo todo assim. Quem são essas células? Eu botei para vocês alguns exemplos aqui. Células que estão nos nossos revestimentos. Revestimento externo mais clássico, né? Mais fácil a gente ver. Até quando a gente toma banho, sai aquele pozinho quando a gente dá aquela coçadinha. Esqueci de passar uma hidratação na minha pele, aí fica aquele pozinho. Aquilo lá, célula morta que está descamando. Outra célula já cresceu no lugar e já está repondo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um slide, né, para a gente discutir melhor esse processo. Então,
Esse revestimento externo, que é isso da pele, essas células estão sempre se dividindo. Pensa na sua mucosa. Passa a língua aqui no fundo da boca agora, ó. Eu faço muito disso, tá, gente? Eu sou essa pessoa que se toca, que mostra as coisas assim pra vocês verem. Então agora, por exemplo, eu sei que vocês não estão me vendo porque eu desliguei a câmera, mas eu tô passando a minha língua aqui, ó, na minha mucosa oral. Tô passando a boca aqui dentro da minha bochecha, essa região, essa mucosa. Qual que é a diferença básica para esse epitélio de revestimento externo? Aqui a gente não tem esse grau de queratinização. É uma camada um pouco mais fina, tem um pouco menos de células. Isso é a mucosa. A mucosa reveste não só a nossa cavidade oral, ela reveste aqui na nossa narina, ó. Dentro do nariz a gente tem essa mucosa. A gente tem essa mucosa revestindo grande parte do nosso sistema respiratório. Nós temos essa mucosa também seguindo o digestório, né, que começa aqui na boca e segue esse tubo até chegar no ânus. Toda essa região é uma mucosa. É um tecido epitelial, né, que tem um microambiente úmido e não tem queratinização. A queratina é essa proteína que está protegendo a nossa pele, que também é um tecido de revestimento. Mas essa queratina, por exemplo, impede que a gente perca água ou absorva a água do microambiente, né? Então, essas células o tempo todo estão se regenerando. Morre, volta outra. Quando você queima a boca ali com café, daí a pouco, no próximo cafezinho, aquela mucosa já se regenerou, tá? Então, são células que estão sempre se dividindo. Então, células de revestimento, células do nosso intestino, as células sanguíneas, com exceção das hemácias, que a gente vai falar sobre hemácias lá, quando a gente for falar de sangue no módulo 2. E nós vamos falar que as hemácias são anucleadas. Então, sem núcleo, como é que se divide, né? Então, essas células, a exceção dessas células, as células sanguíneas são células que estão nesse grupo de células que estão sempre em divisão. Células da linhagem espermática, a partir da puberdade, a partir do momento que o homem entrou em puberdade, começou a produzir espermatozoide, isso agora é contínuo. Vai ter uma taxa de diminuição lá na frente da andropausa? Sim, mas ele nunca para 100% de fazer essa produção. Tá? Então, essas células são chamadas de células lábeis, que estão sempre se dividindo. Tem um outro grupo de células que elas têm a capacidade de se dividir, mas elas não ficam gastando energia de se dividir o tempo todo, não. Porque são células que têm uma durabilidade, uma vida média mais longa. E por isso elas são chamadas de células estáveis. Então, elas formam órgãos como, por exemplo, o nosso fígado, os nossos rins, as células que fazem o nosso tecido ósseo, e a gente vai ter umas coisas super lindas para falar de osso. Eu falo muito lindo, é muito bonito, tudo, porque eu acho tudo realmente muito fantástico, tá? No nosso corpo, como é uma maestria dessa engenharia que forma a gente como um todo, tá? Os osteócitos são células que estão dentro do nosso osso e a gente às vezes olha para o osso e pensa como se fosse um gesso, uma matriz dessas assim que fosse, por ter bastante material inorgânico, a gente às vezes pensa que não é um material vivo. E o osso é um tecido com metabolismo altíssimo, é um tecido extremamente vivo e ativo. Tem esse grupo de células, e tem outros nomes também de outros tipos celulares, que também consegue se dividir, mas não é uma célula que está dividindo todo o tempo. Ela entra em divisão quando necessário. Então, essa célula é chamada de osteócito. Aquelas células que armazenam gordura no nosso corpo também são células do tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo adiposo. Essas células também, a gente já nasce basicamente com o número de células que a gente precisaria para manter, né, as funções inerentes ao tecido adiposo, mas a gente, dependendo do nosso estilo de vida, vai fazendo mais adipócitos, então significa que se precisar, essa célula entra em divisão de novo. E é assim que a gente classifica essas células, tá? Células que, quando necessárias, se elas receberem uma estimulação, elas têm a capacidade de acionar o processo de duplicação do DNA. Então, elas entram em divisão. Porém, a gente tem um grupo de células que mesmo se a gente for lá e falar, meu filho, por favor, divida, essa célula não vai entrar em divisão. Então, mesmo se receber um estímulo, fatores de crescimento, fatores proteicos, que interagem lá nos receptores na superfície dessa célula, interagem lá no DNA, nada disso funciona. Nada vai fazer essas células dividirem mais. Então, uma vez que elas forem formadas, sofrerem um processo de diferenciação, são células já diferenciadas, elas não mais vão entrar em mitose, né? Essas células são chamadas células perenes. Quem são essas células? São os neurônios. A gente sempre lembra, a primeira coisa que a gente fala dos neurônios, né? Infelizmente, a maior parte dos neurônios, não 100% deles, eu vou falar essas exceções quando a gente for falar de tecido nervoso, mas grande parte dos neurônios, eles perdem essa capacidade replicativa, né? Mais de 95% dos neurônios são assim.
As hemácias, pelo motivo que a gente falou já anteriormente, né? Elas não têm núcleo. As células musculares estriadas, essas que estão ligadas aqui no nosso sistema ósseo, as estriadas esqueléticas. Então, por isso que quando a gente às vezes perde, né, músculo aí no acidente, alguma coisa nesse sentido, não repõe mais. Elas não têm essa capacidade replicativa, assim como também as células estriadas, células musculares estriadas cardíacas, que é uma pena também, quando a gente sofre um infarto, né, deixa de nutrir o nosso tecido muscular cardíaco, deixa de levar oxigênio, nutrientes até ele, e essa célula morre por privação de nutrientes, não recebeu nutriente, morreu de fome. Quem que vai repor esse tecido? Um outro tecido muscular igual? Não, não acontece esse processo, né? Ele é preenchido por outro tecido que a gente vai conhecer, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de informação para o que a gente vai falar agora sobre tecidos a partir de agora, mas para vocês também, quando não sei que cada um de vocês, né, vai ter uma opção, né, de como seguir o ser biólogo, né? Você vai ser um biólogo professor, você vai ser um biólogo pesquisador, você vai ser um biólogo que vai trabalhar com análises clínicas, você vai ser um biólogo que vai trabalhar com evolução, vai trabalhar com genética, biologia molecular, enfim, a gente tem uma infinidade de possibilidades sendo biólogo, né? Mesmo eu sei que vocês fazendo licenciatura, a maioria vai seguir essa parte da docência, o fato de você ser biólogo não te, né, não impede de, por você ser licenciado, de você seguir outros caminhos também. Então, eu vou tentar deixar bem amplo, né, o nível de informação aqui para vocês verem como a gente pode evoluir e evoluir no sentido de aprender aqui, tá? Muito com a histologia e como ela está relacionada com muito mais coisas do que simplesmente a gente achar que vai estudar, que vai lá no microscópio ver o formato de célula e isso vai fazer histologia. Não comigo. As minhas aulas de histologia sempre vão ter um teor de fisiologia associado, mostrar para vocês a importância dessas células em termos de funcionalidade, tá? Então aqui não tem decoreba não, a gente vai entender mesmo os processos. Então, voltando à classificação, sabendo já dessa classificação das células com relação à capacidade replicativa delas, a gente vai reforçar o conceito do que é um tecido. Por que eu chamo de conceito? Eu nunca chamo de definição. Quando você define uma coisa, você falou que aquilo e pronto, não, as coisas não mudam mais. Então, por exemplo, você fala que a velocidade é dada pela variação do espaço pelo tempo que você usou para percorrer esse espaço. Definiu dessa forma como que você calcula a velocidade. Porém, quando a gente fala em tecido, eu posso falar de um jeito, o Rosenberg fala de outro jeito, a Maria fala de outro jeito, cada um de nós pode falar de um jeito e está correto. Então, que às vezes, inclusive, a gente pode se complementar nisso, por isso que eu chamo de conceito, eu não chamo de definição. O conceito é uma ideia que eu tenho do que é tecido, tá? Então, eu sempre vou usar conceitos, nunca vocês vão me ver escrevendo definição aqui. Então, o que é o conceito de tecido, que eu achei de um jeito assim que ficasse bem direto para a gente discutir aqui? São agregados ou conjuntos de células, se vocês preferirem mudar a palavra para conjuntos, então, agregados de células que se organizam para realizar uma ou mais funções específicas. Isso dentro de um contexto, dentro de um mesmo espaço. Então, isso faz com que isso seja um tecido. E a gente vai perceber isso, né? Antes, na biologia celular, vocês estudavam sempre a célula, a organela dentro da célula, mas uma célula. A gente vai parar agora de pensar em célula como uma unidade só, única. Vai lembrar que elas se comunicam entre si. E essa comunicação e inter-relação que essas células tenham, mesmo que tenham um espaço entre uma e outra, físico, um espaço físico entre uma e outra, elas conseguem se comunicar por meio de moléculas que elas liberam. E essa comunicação intercelular, ela é fundamental para dar característica de cada tipo de tecido, tá? Então, por conta disso, a gente já vai entrar num outro conceito também muito importante, que é entender que cada tecido, ou seja, cada agregado desse, cada conjunto de células, ele é formado por uma região que a gente chama de parênquima e uma região que a gente chama de estroma. A região que a gente chama de parênquima, então às vezes vocês vão ouvir muito esse termo, principalmente se vocês receberem laudos de exames, de biópsias, enfim. Eu, como biólogo da minha família, muita gente, como eu sempre fui para a área de saúde, escolhi biologia, mas eu sempre gostei de estudar doença, nunca pensei em ser médica, apesar de gostar de estudar doença, eu sempre quis ser bióloga, tá? Não estou aqui por falta de opção, nem capacidade, não, estou aqui por escolha, eu gosto de ser bióloga, eu tenho orgulho de ser, e quis escolher a área de saúde dentro da biologia. Quando eu recebia
Meus parentes recebiam um exame e falavam, vamos mostrar pra Rose para saber o que ela acha disso aqui. Até hoje eu recebo. Moro a 2.000 quilômetros de distância da minha família quase toda mora em Minas Gerais, e mesmo assim eles me mandam pelo WhatsApp, né, a foto, aquele print lá do exame para eu poder ficar falando, explicando coisas para eles. Para vocês vai acontecer muitas vezes isso também, aquele aluno que chega para você, que te vê como referência, que te vê como ser que sabe muito e pode ajudá-lo a entender determinadas situações e conceitos que ele não tem muito conhecimento. Então, vai vir muitas vezes, especialmente quando você receber resultados de biópsias, né, essas avaliações de tecido, esse termo parênquima, então classificações de alguma doença usando o termo parênquima ou parenquimatoso, né, que é um adjetivo desse substantivo parênquima. O que significa isso? Parênquima são aquelas células que fazem parte de um tecido e que fazem aquela função que a gente normalmente fala do órgão, do tecido. Vou dar um exemplo. Quando você pensa no fígado, as células que a gente tem vários tipos de celulares dentro do fígado, tá? Mas as células que caracterizam mesmo o fígado são células epiteliais, que a gente dá o nome de hepatócitos. Citocélulas, hepato, fígado. Então, hepatócitos são as células do fígado. Essas células são aquelas que vão receber os metabólitos, vão metabolizar, vão pegar aquele lipídio que chegou ali da sua alimentação, vão transformar aquilo em triglicerídeo, vão transformar em colesterol, o corpo cetônico, ou vão transformar uma esfingosina para poder fazer constituição lá do tecido nervoso, enfim. O fígado vai metabolizar. E quem faz essa função no fígado é essa célula chamada hepatócito. As outras são células que auxiliam o hepatócito. Mas quem faz a função efetivamente é o hepatócito. Então, o conjunto de hepatócitos forma o que a gente chama de parênquima do órgão. Vou dar outro exemplo. Se você pensa na sua pele, as células que fazem a função primária da pele, que é ser uma barreira de proteção, que é ser uma fonte de absorção de energia ali da luz solar, são essas células epiteliais que fazem o nosso revestimento, elas são chamadas de queratinócitos, porque produzem uma proteína chamada queratina, né, que faz parte desse conjunto que a gente chama de pele, né, desse órgão que a gente chama de pele. Então, essas células são as células do nosso parênquima da pele. Então, sempre que você pensar naquela função que aquele órgão ou tecido desempenha, o grupo de células que faz essa função, elas vão ser consideradas de chamadas parênquima. Só que essas células sozinhas, elas não conseguem fazer tudo, porque se elas fazem uma produção, elas precisam escoar essa produção para fora delas. Às vezes essa produção fica ali naquele microambiente, ela jogou para fora e essas células vizinhas conseguem utilizar. Mas tem momentos que aquela produção, e aí eu vou dar o exemplo de um hormônio, ele é produzido, tem que alcançar a corrente circulatória para chegar na célula alvo dele. Então, se você pensa na hipófise, essa glândula que está bem aqui no meio da nossa cabeça, bem no meio do sistema nervoso central, você produz muitos hormônios lá. Vou dar um exemplo do hormônio estimulador da tireoide. Então, ele foi produzido aqui em cima, na sua cabeça. Tem que chegar até a sua tireoide, que está na base do seu pescoço. Como é que ele vai fazer isso? Por meio da circulação sanguínea. Então, ele precisa que esse tecido, não adianta só ter o parênquima, não adianta só ter a célula que produz o hormônio, ela tem que escoar esse produto. Então, esse produto vai ser escoado por meio da vascularização. Então, a vascularização, a inervação, ou seja, os nervos, ou né, os neurônios que estiverem livres ou associados, formando nervos, a gente vai explicar o que é um nervo de verdade para vocês. A matriz que tem ali, que eu falei logo no iniciozinho, a matriz que tem água, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, ou seja, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, enfim, dentre outras tantas substâncias, tudo isso junto auxilia no processo de funcionamento dessa célula. Então, essa parte que dá sustentação era chamada de estroma. Então, todo o tecido tem aquela parte das células que fazem a função que a gente relaciona aquele tecido, mas ele só consegue fazer essa função se tiver essa parte estromal, que é essa parte de sustentação, tá? Lembre-se que vocês podem e devem me interromper toda vez que sentirem necessidade que eu retome algum assunto, tá? É só abrir o microfone e se manifestar. Então, conforme a gente já tinha falado no início, a gente tem 4 tipos básicos de tecido. Vocês vão encontrar comigo, gente, alguns slides que vão ter texto. E esses eu passo assim, ó, voando deles. Por quê? Porque toda a informação que está naquele texto, que eu coloco só para nortear, orientar o estudo de vocês, eu já falei nos slides com imagens, tá? Não se preocupem, tudo que eu falei também está ali escrito, talvez com menos detalhes, mas está ali como um norteador para vocês. Então,
Com relação aos tecidos, a gente já comentou logo no iniciozinho dessa aula que nós temos 4 tipos de tecidos. O primeiro que a gente vai falar é o tecido epitelial. Essa foto linda que vocês estão vendo aqui é um corte de pele. Então, o que vocês estão vendo, eu passei uma linha preta aqui agora, ó, acho que, que não está nos slides que eu disponibilizei para vocês. Não sei se vocês já olharam o nosso ambiente, mas além da aula gravada, eu disponibilizo já disponibilizei todos os slides que a gente vai usar durante o curso. Então, se quiser estudar com antecedência, se puder estudar com antecedência, né? Pode olhar os slides lá, tá? Eu sempre disponibilizo e depois eu coloco a gravação também. Então, essa marca que eu fiz agora, tá? Antes dessa aula começar. Então, não tá lá nos slides que eu disponibilizei, mas não impede que vocês aproveitem o material da mesma forma. Então, eu fiz aqui esse destaque para mostrar que essa parte superior aqui, então essa parte de cima, com esse conjunto de células aqui que formam o epitélio, tá? Até coloquei aqui uma chave, tá? E essa parte de baixo já é um outro tecido que a gente vai classificar como tecido conjuntivo. Então, o tecido epitelial, ele é esse tecido que está sempre revestindo as superfícies. Lembra, a superfície não é só a nossa superfície externa, essa que a gente enxerga, que é a nossa pele. As cavidades também, como eu falei, a cavidade oral, nasal, a cavidade urogenital, enfim, tá? Todas as cavidades são revestidas também pela mucosa, né, que é um tipo de tecido epitelial. E também ele forma glândulas. Uma característica desse tecido, ele está normalmente associado, ele precisa estar associado a um outro tecido, que é esse aqui, ó, chamado tecido conjuntivo. Então, aqui a gente tem um corte mostrando o epitélio. Não se preocupem, eu não estou explorando essas imagens, porque a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, quando a gente falar especificamente de epitélio, tá? Então, a gente tem esse epitélio, está sempre associado a um outro tecido, que é o tecido conjuntivo. É esse tecido que faz o processo nutricional do tecido epitelial. Então, ele está sempre associado aqui. O tecido conjuntivo, como eu falei para vocês, é um tecido que a gente chama, se a gente for pegar essa palavrinha conjuntivo, ele é conjunção, então ele junta, ele une. Então, ele está aqui auxiliando nesse processo de sustentação dessas células epiteliais. Vou explorar esses slides depois, não se preocupem. O outro tipo de tecido que a gente vai estudar é o tecido muscular, esse liso que eu falei para vocês que está nas vísceras, está presente nos vasos sanguíneos. Vísceras, então, gente, ó, tá aqui no meu estômago, ele ajuda o estômago a fazer a trituração, tá no intestino ajudando a fazer o peristaltismo, tá? Vísceras, esses órgãos. A gente vai falar do músculo estriado, esse que eu já comentei com vocês, que está associado aos nossos ossos, por isso que ele é chamado estriado esquelético. E também o que é o cardíaco, né, que forma o coração especificamente. Então, nós vamos estudar as diferenças desses 3 tipos de células musculares. E vamos finalizar a parte de histologia falando do tecido nervoso, né? E depois a gente vai para a parte da embriologia. Mas, primeiro e segundo módulo, totalmente histologia, 100% histologia. E a gente vai falar também, finalizar aqui falando do tecido nervoso. O tecido nervoso que é muito bonito, né? A gente às vezes bate no olho aqui agora fala, meu Deus, o que essa mulher tá dizendo que é bonito? Essa imagem azul, outra imagem com as cores misturadas. Vou mostrar para vocês, vou ajudar vocês a se encantarem pela beleza, né, dessas células aqui que estão representadas, quando a gente for discutir melhor essas características. O que eu quero chamar a atenção agora, antes da gente começar a falar efetivamente de epitélio, é que as características morfológicas. O que é morfologia? É forma, estudo da forma. O estudo do formato dessas estruturas, os tipos de estruturas presentes em cada tecido, elas propiciam a possibilidade desse tecido fazer uma propriedade, né? Uma propriedade funcional, desempenhar uma função. E aí, tudo que está envolvido nessas populações celulares, o tipo de substância que a gente tem entre células, né? Por isso que está escrito extracelulares, ou seja, tá fora das células, tudo isso junto vai auxiliar na gente fazer esse processo de classificação, tá? Eu vou passar essa partezinha aqui, não se preocupem, tudo isso aqui eu já falei anteriormente, tá? Quando eu citei esses aqui, para começar a falar efetivamente do que é tecido epitelial. Então, vamos começar agora no nosso primeiro tecido, o tecido epitelial. O tecido epitelial também pode ser chamado de epitélio. Então, nós podemos usar 2 palavras para denotar o que a gente quer, tecido epitelial, ou substituir tecido epitelial pela palavra epitélio. Quando você fala epitélio, é a mesma coisa de você falar tecido epitelial. Então, o epitélio, ou tecido epitelial, ele é caracterizado por algumas características que são muito específicas desse tipo de tecido. Então, eu vou explorar essas características mostrando para vocês essas imagens. Então, quando a gente olha a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3, a gente está vendo que é um conjunto de células.
Esse conjunto de células, aí você fala, Rose, eu não consigo saber nem o que é uma célula aí. Como é que eu vou saber? Sugiro que você já corra para assistir aquela aula 1, aula prática, em que eu falo de princípios de microscopia. E lá eu falo como que a gente identifica uma célula microscopicamente. Vamos usar esse conhecimento aqui agora. Eu vou falar de uma maneira agora extremamente reduzida, né? Não é a mesma coisa de replicar aquela aula lá. Quando eu olho aqui, o que eu consigo ver? Eu consigo ver alguma coisa corada de rosa e vejo umas estruturas aqui em roxo. Se alguém não estiver conseguindo ver assim dessa forma, me fala, tá? Quando eu vou procurar uma célula, o que eu faço? Eu, Rosimeire, tá? O que eu faço? Normalmente, nós usamos um tipo de corante, na verdade, um conjunto de corante, uma solução de corantes, chamada HE. Tem gente que coloca um H, aquele E que parece uma nota musicalzinha assim, HIE, dessa forma. O H, ele é a abreviatura de um corante que a gente chama de hematoxilina. E o E, a abreviatura de um corante que a gente chama de eosina. Isso por quê? Porque as células são translúcidas. As nossas células não têm cor. Isso também está naquela aula lá, tá, pessoal? Então, as nossas células são transparentes. Como é que nós vamos enxergá-las? Se você passa um feixe de luz ali numa estrutura que é transparente, como é que você vai conseguir enxergar? Para facilitar esse processo, a gente tem uma série de métodos que podem auxiliar da gente. Um deles é fazer o processo de coloração. Corar essas células, corar esses tecidos. E a gente usa, por exemplo, esses corantes, hematoxilina e eosina. E aí, a hematoxilina, por característica, ela tem um caráter básico. Ela tem um caráter básico. Quando eu coloco num conjunto de células assim, onde que ela vai se ligar? Ela vai se ligar em estruturas que são ácidas, porque aqui tem aquela questão dos opostos se atraem, tá? Então, uma substância de caráter básico normalmente cora substâncias ácidas. E onde que eu encontro substâncias ácidas? Prioritariamente no núcleo. Lá eu encontro ácido desoxirribonucleico, olha só, o DNA. Então, essa hematoxilina, normalmente ela cora o núcleo da célula. E a cor dessa hematoxilina é roxa. Então, quando eu olho aqui nessas imagens e vejo essa estrutura roxa aqui, o que eu estou vendo? O núcleo. Quando eu olho aqui nessa outra imagem, olha essas estruturas aqui, ó, que eu estou passando laser em cima delas. Coradas de roxo, o núcleo. A mesma coisa nessa terceira imagem, ó. Perceba que os formatos de núcleo também tem uma morfologia distinta, né? Cada um desse aqui é um núcleo, ok? E a eosina, por sua vez, ela vai corar o citoplasma. Por quê? Porque é um corante ácido que tem, então, afinidade por corar estruturas que são básicas. E tem muitas estruturas básicas no nosso citoplasma. Então, preferencialmente, o citoplasma é corado pela eosina. Por isso que a gente vê essa coloraçãozinha aqui que é meio rosa. Aí você fala, Rosa, mas eu tô achando meio roxo aqui nessa figura do meio. Por quê? Porque dependendo do tipo celular, pessoal, aí vamos resgatar aqui os conhecimentos da biologia celular, a gente vai ter células com uma quantidade muito grande de mitocôndrias, por exemplo. Porque ela precisa de muita mitocôndria para funcionar. É o que acontece, por exemplo, dentro das células musculares, né? Para a gente contrair e relaxar o tempo todo ali a nossa musculatura cardíaca, por exemplo, você precisa muita energia. E aonde é feita a energia? Dentro das mitocôndrias. Então, tem muita estrutura ali que é mitocondrial e as mitocôndrias normalmente têm um caráter ácido. Então, quando a gente coloca a hematoxilina e a eosina em contato com essas estruturas. Ah, sim, perdão, antes de eu falar sobre isso. E tem, por exemplo, também células que produzem e secretam substâncias. Então, elas usam o RNA mensageiro para poder fazer ali a tradução em proteína, né? Então, você vai ter muito RNA mensageiro no citoplasma. Essas células que têm estruturas ácidas no citoplasma, você vai ter uma mistura da eosina corando as substâncias básicas e a hematoxilina corando as substâncias ácidas. Então, às vezes, vai ficar assim rosinha, porque é uma célula mais básica, então se corou bastante com a eosina. E às vezes vai ficar com o citoplasma assim com essa cor meio arroxeada. Por quê? Porque ele tinha uma mistura de substâncias básicas e ácidas. Então, você misturou rosa com roxo e vai dar uma corzinha dessa aqui, tá? Então, vai ter variações na tonalidade das células, mas normalmente o núcleo fica bem mais intensamente corado por hematoxilina, ou seja, o roxo, e o citoplasma
pelo rosa, que é a eosina, tá? Então, quando eu bato o olho numa foto dessa, a primeira coisa que eu procuro, pessoal, até hoje, depois de não sei quantos anos de experiência trabalhando com célula, eu vou direto procurar o que tá roxinho, porque eu tô procurando o núcleo. A parte do núcleo eu consigo identificar o que é uma célula, tá? Vou procurar por aqui, por exemplo, eu procuro aqui o núcleo, aqui, olha, tem uma linhazinha em cima, uma linha aí embaixo, e uma estrutura bem aqui separando, ó. Então, eu imagino que o formato dessa célula seja esse aqui. Uma célula no formato de retângulo, ó, vários retângulos, um em cima do outro. Mais fácil eu ver nessa imagem da nossa direita aqui, ó. Tô vendo um núcleo e um outro núcleo. Sabe como é que eu faço? Eu encontro sempre assim, dois núcleos. Por quê? Por regra, que não sei quem foi que inventou isso, mas a evolução fez isso, as nossas células, normalmente, com algumas pouquíssimas exceções, são células mononucleadas. O que significa dizer isso? Cada célula só tem um núcleo. Os hepatócitos, tem alguns hepatócitos que têm um núcleo, alguns hepatócitos que têm dois. Isso é normal. A célula muscular estriada, esquelética, tem muitos núcleos. Isso também é normal para essa célula. Então, via de regra, as nossas células são mononucleadas com algumas poucas exceções, tá? E isso é muito importante a gente saber, especialmente as exceções, já que são poucas, porque quando acontece alguma alteração e eu vejo uma célula epitelial que é para ter um núcleo só, ela tendo dois, isso pode ser um sinal de malignização. Significa que essa célula pode estar se tornando uma célula tumoral, tá? Então, a gente só conhece a doença se a gente sabe muito bem o que é saúde. Então, a gente tem que conhecer muito bem o que é saudável para conseguir entender quando aquilo não tá legal, certo? Então, quando eu olho aqui, ó, nessas duas que eu tô colocando laser, tá? Me acompanha aqui. Se alguém tiver dificuldade, abre o microfone. O núcleo aqui corado, aqui o núcleo corado. E aí, como eu sei que cada célula só tem um núcleo, sabe o que eu faço? Eu passo uma linha imaginária aqui no meio. Nem precisa. Vocês estão vendo uma linha aqui, ó, bem no meio, ó? Dá pra perceber, né? Essa linhazinha aqui. Então, significa que esse aqui, daqui para cá, é uma célula, desse meio para cá é outra célula. Então, eu já consigo identificar isso aqui, essa estrutura, como sendo uma célula, aqui uma outra, uma terceira e assim sucessivamente. Eu tenho um conjunto de células aqui. Mas perceba uma coisa, olha, eu não consigo ver nada misturado de uma célula com a outra. Não tem nada no meio, é só célula com célula. Membrana de uma célula com a membrana de outra célula. Não tem material intersticial, não tem material intercelular. Entre as células, intercelular, não tem. Isso é uma característica que faz com que a gente fale que essas células sofrem esse processo, né? Fica em justa posição, ou seja, bem coladinha uma na outra, tá? Então, justa posição é as células estarem bem juntas umas às outras e unidas, sem material intercelular. Lembra que eu falei um outro termo, aposição. Quando eu era professora de biologia celular, isso já há muito tempo, tem muito tempo que eu não dou aula de biologia celular mais, mas ainda faço isso com meus estudantes de histologia, eu sugiro que vocês façam, eu fiz, assim, para mim funcionou, então é só uma sugestão, faz quem quiser, sabe? Fica tranquilo, não é obrigatório, não vai valer nota nem nada disso. Que é construir um dicionário de termos biomédicos. Então, termos que eu aprendo na aula novos, coisa nova, eu vou anotando o que significa. Justa posição ou aposição, eu já coloco lá o que significa, tá? Eu fiz isso com os alunos na primeira faculdade, a primeira vez que eu dei aula foi numa faculdade, chama UNIS, Centro Universitário do Sul de Minas, lá em Varginha, em Minas Gerais. E foi um sucesso. Eu fiz como uma sugestão quando eu vi praticamente a turma toda tinha feito no final do semestre, vieram me mostrar o que tinham feito, quantos termos novos eles tinham aprendido, né? E lembra que eu dava aula no primeiro período, né? Biologia celular. Quando eu fui dar aula de patologia para esses meninos depois, lá no quarto período deles, estavam eles com o mesmo dicionário, só somando termos novos, tá? Então fica como sugestão, como eu disse, é uma sugestão, não precisa fazer, tá? Fica só como uma maneira de às vezes facilitar esse processo de entendimento, de armazenar na sua memória essas informações. Então, seguindo aqui, olha só, células, a gente consegue individualizá-las, mas consegue perceber, inclusive, que não tem material entre elas. Diferente dessas que estão aqui, ó, tem umas estruturas, né, uma partezinha mais clara, separando uma célula da outra. Então, a gente só está estudando essa parte de cima, só o epitélio por enquanto, tá? O fato de a gente ter, então, essas células tão unidas umas às outras, nesse processo de justa posição, coaposição, como não permite nenhum material intercelular, o nosso epitélio, ele é avascular. O
que significa avascular? O prefixo A normalmente é de negação, então não tem vasculatura, ou seja, não tem vaso sanguíneo. De novo, todo mundo já cortou a mão uma vez. Às vezes o corte é tão superficial que só corta aqui a partezinha mais superior da pele, a epiderme. Essa aqui, ó, que é só feita de epitélio. Como não tem vascularização, quando você corta, não sangra. Por quê? Porque o epitélio é avascular. Se você cortar mais profundamente, aí a gente já chama de ferida de segundo grau. Quando vai para a derme, que é o tecido conjuntivo que está ali debaixo da pele, lá sim, lá tem vasculatura. Porque se você tem um tecido que não tem vascularização, como é que essas células se nutrem? Elas se nutrem com auxílio do tecido que está logo abaixo delas, próximo a elas, que é o tecido conjuntivo, que nós vamos estudar no nosso próximo o próximo assunto, né, vai ser tecido conjuntivo. Primeiro vamos explorar tecido epitelial, depois a gente vai para tecido conjuntivo. Então, essas células, elas se nutrem por meio da difusão de nutrientes que saem ali de baixo, né, do tecido conjuntivo que está adjacente ao lado, né, está próximo a esse tecido epitelial. Por quê? Todo tecido epitelial ele é avascular, especialmente por causa dessa característica de aposição das células, tá? Então, onde que a gente encontra tecido epitelial? De novo, nas superfícies, nas cavidades fechadas, eu dei alguns exemplos aqui. Lembrando que também ele é responsável por formar glândulas e mais uma função aqui, ó, pode funcionar como receptor de sensações. Por quê? A célula epitelial consegue entender um estímulo? Não. Mas associado a essa célula, temos nervos ou temos neurônios. Às vezes é um neurônio sozinho, que a gente chama de terminação nervosa livre. Às vezes é um conjunto de neurônios, e a gente chama isso de nervo, tá? Que vai transmitir esse sinal lá para o nosso cérebro, sistema nervoso central, que vai avisar para você, olha, isso foi um afago que te fizeram, num carinho que você recebeu no braço, ou então não, isso foi um beliscão, foi uma topada que você deu, isso tá doendo, né? Para mostrar para você a sensação. Olha, tô sentado aqui perto do ar-condicionado, que é o que aconteceu mesmo agora de verdade. Tá frio esse meu braço, por quê? Porque tá recebendo um ar direto, então tô sentindo a sensação térmica, tô sentindo que aqui tá frio, meu outro braço tá mais quentinho, porque não tá recebendo essa incidência desse vento frio em cima dele. Então essa percepção, sensações, também é uma função que a gente associa ao epitélio. Então, trabalhando mais informações, voltando aqui, olha, então a gente tem aqui uma célula, ó, essa estrutura aqui, onde eu tô passando o laser. Por que eu sei que isso aqui é uma célula? Olha, eu olhei o núcleo, essa aqui tem um núcleo, a do lado também tem um núcleo. Eu separei no meio, então essa aqui é uma célula, essa outra é outra célula, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Vamos contar quantas células estão aparecendo então no desenho pra gente saber. Ó, tá aparecendo um pedacinho dessa aqui, mas eu vou considerá-la, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 células. Pessoal, isso aqui não é bobagem não, fazer isso. Porque a maioria de vocês, quando vai para o microscópio, tem essa dificuldade. Quando vai olhar, isso aqui é um desenho, mas quando olha no microscópio é desse jeito aqui que a gente vai ver, tá? Então a gente tem que aprender a olhar no microscópio e individualizar as células para poder entender tudo que a gente precisa entender desses tecidos, tirar as informações necessárias, tá? Então agora, saindo desse espaço da figura da esquerda, indo para a figura da direita, que é uma fotomicrografia. Então, que termo é esse que você fica falando toda hora? Fotomicrografia. São fotografias, são imagens feitas com o auxílio do microscópio. Se eu não tivesse colocado a lâmina no microscópio, eu não conseguiria enxergar isso. Então, ela é chamada de fotomicrografia, porque eu uso um microscópio para isso, tá? E aqui um desenho esquemático. Eu esquematizei basicamente o que está aqui na minha figura da minha imagem da direita, né? Eu esquematizei, isso aqui não é real, né? Não acontece exatamente desse jeito, é só um desenho. Então aqui eu tenho um desenho esquemático à esquerda e aqui eu tenho uma fotomicrografia. As terminologias são muito importantes, vocês são futuros professores. A gente tem que usar os termos corretos, né, para poder conversar com os nossos discentes. Então, aqui agora eu vou olhar, então vou procurar o núcleo, eu tô vendo essa estrutura com uma cor aqui um pouquinho diferente. Aqui é a mesma cor, ó. Então, o núcleo eu divido no meio, sei que essa aqui é uma célula, essa aqui é outra célula, mais uma célula e outra célula. Se a gente tivesse juntos na mesma sala agora, eu teria feito várias pessoas lá no quadro para poder fazer esse desenho, para saber se está entendendo o que é célula mesmo. Mas faça você, pegue o seu material, usa
se você puder imprimir, achar por bem imprimir, imprima. Se não, vai ali naquelas ferramentas, no Paint, no próprio PowerPoint, consegue fazer esse processo aí, né, usando ferramentas ali que dá para você desenhar, né, para poder fazer esse treinamento de fazer individualização das células. Saber o que é uma entidade, o que é uma célula aqui, para mostrar esse conjunto de células, tá? Então, olha só, por essa imagem aqui, a gente está vendo que as células, elas têm domínios. Então, a gente falou de uma característica importante que é o processo, o fato de elas serem justapostas. Uma outra característica importante, que é o fato de esse tecido ser avascular. Agora a gente está indo para uma terceira característica importante, que é mostrar que essas células têm polos, elas têm domínios, têm regiões específicas. Então, vamos aqui olhar. Toda vez que a célula estiver em contato com a superfície, então pode ser essas células que estão olhando aqui para fora, para o meio ambiente, ou células que estão, por exemplo, dentro de um vaso sanguíneo. Então, imagina comigo agora um vaso sanguíneo. Como que eu vou imaginar um vaso sanguíneo? Eu vou contar para vocês em voz alta a minha imaginação, tá? Então, eu imagino uma mangueira, por exemplo, um cano, seja o que você preferir. Uma estrutura tubular oca. E aí eu penso que a água passa aqui dentro, ó, dentro do lugar que tem uma luz. Então, toda vez que tiver um buraco, esse buraquinho, a gente chama de lúmen, como está escrito aqui. Que normalmente quando a gente não traduz isso para o português, ou então chama de luz, que é a tradução para o português, de lúmen, né? Então, se eu penso na mangueirinha, aquele buraquinho que tem dentro dela, a parede dela ali, né? Você vai lá no quintal, sua mangueira é verde, é laranja, é azul, não sei. Aquela parede dela ali, a gente vai entender que são células que estão formando aquela estrutura, que é o seu tecido, e aquele buraquinho de dentro ali é onde o produto que ela produz vai escoar, o produto que ela vai permitir a passagem, né? No caso do sangue, não são as células ali que estão produzindo sangue, mas ela permite, ela conduz o sangue dentro, né, do seu domínio ali por meio desse local, desse compartimento que a gente vai chamar de luz. Então, pode ser uma superfície que a gente está falando, que é essa superfície onde você passa a sua mão, agora você tocar a sua pele, ó, isso aqui é a superfície, tá em contato com o meio ambiente, mas se você pensar na sua boca, a cavidade onde eu falei para vocês, toca aqui a mucosa, né? A superfície que a gente está falando é essa mucosa que está tendo contato com a sua língua, contato com seus dentes. Tudo bem, pessoal? Está todo mundo conseguindo me acompanhar? Então, essa região aí é uma região que tem uma luz, né? Tem um orifício. Então, essa região, a célula, que está tendo contato direto com essa superfície, essa é a região aqui que a gente está falando, ó, a região que a gente vai chamar de superfície apical da célula, aquela que tem contato com a luz ou com a superfície externa. Então, essa região, normalmente, ela é oposta, está no polo oposto à região que a gente vai chamar de basal ou domínio basal. Região ou domínio, tá? Aqui, no caso, no slide que está escrito em domínio. O domínio basal. Quem que é basal? É o que te dá base, é o que te dá sustentação. E quem dá sustentação para as células epiteliais? Quem dá sustentação para elas é o tecido conjuntivo. Então, esse local onde que a célula tem contato aqui com esse tecido diferente, que é o tecido conjuntivo, essa regiãozinha aqui é chamada de domínio basal. O domínio oposto, no polo oposto, é o domínio apical. Então, base, ápice. Ápice, base. E essas duas regiões onde a célula consegue ter contato com uma célula do lado direito e do lado esquerdo dela, a gente vai chamar de superfície lateral, que é dos lados da célula, tá? Só que, pessoal, pensa numa coisa, a gente não tem um tecido só que tem aqui, ó, largura e altura. A gente é um ser tridimensional. O que a gente tá vendo é como se fosse você estivesse ali no show e vendo só as pessoas que estão na primeira fileira. Mas lembra que tem mais uma galera para trás. Aqui também. Tanto é que eu tô vendo muito bem, nitidamente, essa célula que eu tô passando insistentemente, né, o laser sobre ela, ó. Essa célula aqui. Mas veja essa célula que parece que tá deslocada. Tá no fundo, ela tá atrás. Por isso que eu tô vendo ela desse jeito, um pouco desfocada, tá? Então, é uma superfície tridimensional. Ela tem profundidade. Então, você tem células em vários estratos aqui. Tudo bem? Então, a gente tem a superfície apical, que é aquela que tem contato com a luz ou com a superfície, o domínio basal, porque está em contato com o tecido de ancoramento, tecido de sustentação, que é o tecido conjuntivo, e as superfícies aqui laterais. Lembrando que também essa célula tem a superfície lá atrás, como se fossem as costas da célula. Lógico que a célula não tem costas, tá? Só dando um exemplo, falando com uma linguagem assim, para facilitar o entendimento. Então, ela está tendo contato com uma célula que está lá atrás dela também. Está ali também aderida. Ali também vai ser superfície lateral, tá?
E essa célula aqui, ó, tá em contato como se fosse a barriga dela com outra célula da frente, também a superfície lateral. Então, ela teria 4 superfícies laterais, a superfície apical e a superfície basal. Então, isso está escrito aqui para vocês. O que é superfície apical e superfície basal? A superfície basal ó, está presa à membrana basal, que é esse domíniozinho, essa linhazinha que está aqui em cor de rosa. Ó, domínio basal, membrana basal. Nós vamos explorar isso mais daqui a pouquinho. Então, olhando para um tecido, como é que a gente vai ver isso? Olha aqui, isso é um corte de pele, uma pele grossa, uma pele espessa. Pele espessa ou pele grossa é a mesma coisa, são só nomes diferentes para falar a mesma coisa. E onde eu encontro uma pele que é grossa, uma pele que é espessa? Na nossa palma das mãos ou na planta dos pés. Somente nesses dois locais a gente tem uma pele espessa. O resto do seu corpo todo, que a gente considera, né, o maior órgão do corpo humano, que é a pele, é pele fina. Então, a gente vai ver diferenças de uma para outra, mas eu já vou chamar a atenção de uma diferença aqui para vocês, onde eu estou passando laser, ó, até aqui tem célula, ó, célula viva, tá? Então, tem um conjunto de células aqui, está no menor aumento menor objetivo do microscópio, só para mostrar para vocês a dimensão de tudo isso. Não está mostrando, não quer mostrar individualmente numa célula, não. Mostrando que tudo que está com esse rosa brilhante aqui, corado, são células epiteliais. Abaixo dele, tecido conjuntivo da sustentação. E essa cor aqui, um rosa, mas até parece que tem uns buraquinhos no meio aqui, para cima, é tudo queratina. Aquilo que você pode lixar o pé, que aquele pozinho sai, é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, essa queratina que tá aqui. Então, essas células chegam até esse ponto vivas, depois que elas morrem, e todo o conteúdo que está dentro delas extravasa, inclusive essa proteína que essas células produzem, por isso que elas são chamadas de queratinócitos, que são células que produzem queratina, produzem essa queratina e liberam aqui. Onde mais que a gente encontra queratina? No nosso cabelo. O fio de cabelo, basicamente, é queratina, tá? Então, a gente está vendo aqui que essas células que estão aqui, que eu não estou enxergando a célula, mas a célula que está na última camada aqui, a superfície dela é essa aqui, ó, a superfície apical. Para baixo, a superfície basal, de um lado, do outro, para frente, para trás, superfícies laterais. Uma outra classificação que a gente encontra para as células epiteliais, e aí a gente vai começar nesse sistema de classificação a partir de agora, é que às vezes as células epiteliais, elas não têm ninguém sobrepondo a elas, ou seja, não tem uma célula em cima da outra. É só uma fileira de células. E por isso é classificado como epitélio simples, ou tecido epitelial simples. Lembra que a gente pode substituir, né, o nome tecido epitelial por epitélio. Então, o que a gente tem uma representação aqui, ó, dessa estrutura, que eu tô passando laser, ó, aqui. Vamos identificar os núcleos, pessoal? Vamos treinar já? O que tá corado de roxo aqui, ó? Essa estrutura aqui, bem redondinha, ó. Uma outra, várias. Faz uma linha aqui no mediano, ó. Então, eu consigo separar aqui daqui. Eu sei que essa estrutura aqui no formatinho meio, parecendo um cubo, ó, é uma célula, ó. Com esse núcleo bem redondinho aqui no meio. E aqui eu só vejo, eu tenho célula assim, ó. Aqui para cima não tem nenhuma célula em cima dela, para baixo também não. Então, aí só tem uma camada de células. Por isso, eu chamo de tecido epitelial simples ou epitélio simples. Quando eu vou olhar aqui do lado, eu vejo o formato de célula diferente, ó. O núcleo aqui roxinho, o outro roxinho do lado. Lembra a gente dividindo aqui? E aí eu vejo aqui, ó, a lateral, a região basal. Aí eu subo aqui para fazer o desenho, a lateral. Vou lá em cima no ápice, que é curtinho também. Volto pela lateral. Eu tô desenhando aqui um prisma. A gente chama esse formato de célula daqui a pouquinho, né? Daqui a uns 2 slides, 3, não sei, eu vou falar no formato dessa célula. Aqui eu falei para vocês, ó, parece um cubo, né? Aqui ele parece com o que a gente chama de cilindro. Então, essa célula pode ser classificada como cilíndrica, como prismática também é outro nome que a gente pode dar para ela, tá? Então, ou colunar, são os 3 nomes possíveis. Colunar, prismático ou cilíndrico são os 3 nomes que a gente chama, as células que tem esse formato assim, ó. Essa célula comprida, tá? Essa célula aqui. Aqui, desse jeitinho. Então, mas vocês vejam que, ó, é uma célula grudadinha uma do ladinho da outra, mas não tá uma em cima da outra. Elas só estão assim, uma fileira, só como se fosse uma cerquinha, tá? E por que eu sei que eu só tenho que classificar esse processo? Porque aqui para baixo eu vejo material entre uma célula e outra. Então, o tecido epitelial é esse, aquele que não tem material intercelular. Aqui pela mesma forma, eu só vejo que do lado um do outro é a mesma estrutura, mesma composição. Célula, célula, célula. Então, é um epitélio. Então, aqui eu tenho um epitélio simples, aqui também eu tenho um epitélio simples.
Gente, por favor, se tiver alguma dúvida, se eu não estiver sendo claro o suficiente, me interrompa. Aí a gente pode ter também, além de células que se organizam desse jeito, né? Só uma fileirinha de células, porque em função dela, às vezes necessita que ela tenha uma fileirinha só de células, uma camada só de células. Aí, às vezes, ela tem mais de uma camada, pode ter duas ou mais. Se passou de uma, pessoal, a gente já chama aqui de estratificação. Já fala que esse epitélio é estratificado. Não importa se ele tem 2, 3, 4 ou 50. Estratificado do mesmo jeito, tá? Se tiver uma, simples. Mais de uma é estratificado. Então, olha só aqui, ó. Eu tô vendo umas células aqui, olha, epitélio. Uma célula do ladinho da outra, então um epitélio. Mas eu vejo que não são só essas células, tem uma em cima da outra, ó. Fazendo esse amontoado de células. Então, esse aqui é um epitélio estratificado. Abaixo dele, que eu vejo o material separando uma célula da outra, então é um tecido que não é epitelial. Então, eu não vou classificar ele. Vou só falar de tecido epitelial. Então, aqui, essa região inteira é o epitélio. Eu tô vendo que é um epitélio estratificado. E aí, então eu sei que eu posso classificar o epitélio pelo número de camadas de células, que a gente mostrou, simples ou estratificado. E também a gente vai classificar com o formato das células, porque a gente viu ali pelo menos dois formatos distintos, né? O cúbico e aquele cilíndrico, colunar ou prismático, né? Eu vou chamar de um nome e vocês optam para usar o termo que fica mais fácil vocês lembrarem o formato da célula. Nós temos também um outro formato, esse formato que eu estou mostrando aqui para vocês agora, ó, no desenho. Esse formato aqui parecendo um retângulo, ó. Lembra, gente, que você não vai procurar aqui olhar e encontrar um retângulo como aquele que a gente faz na régua, não mede 10 centímetros na largura, embaixo mais 10 centímetros e une um com o outro com 5 centímetros. A gente não tem essa linearidade, não é tão regular, não é tão linear assim, porque aqui não é geometria euclidiana, aqui não é triângulo, círculo, quadrado, nada disso, tá? Aqui é uma coisa que lembra, né, uma estrutura geométrica. Então a gente usa, pega emprestado esse formato, né, fala que parece um formato retangular. Mas por quê? Por que a gente fala que esse formato é retangular? Porque quando a gente vai, então, fazer aquele exercíciozinho, ó, identificar primeiro o que é o núcleo. Então, identificamos aqui o núcleo, nesse desenho tá até com uma cor amarela, né? Então, a gente vê o núcleo aqui, um outro núcleo aqui. Lembra que eu falei com vocês que eu faço? Eu encontro um núcleo, outro núcleo, eu divido bem no meio. Separo no meio, um do outro. Então, eu sei que aqui eu vou ter uma célula, para cá outra célula. E aí, uma terceira célula para cá. E aí, quando eu faço assim, olha, eu vou desenhar essa célula, né? Eu vou pegar todo o limite dela daqui para cima e para lá. Ó. O que eu fiz? Eu andei muito nessa região aqui, no eixo X, por exemplo, né? Que me mostra a largura. E andei quase nada no Y, olha. A altura é pequenininha. É uma célula que tem muito de largura aqui e pouco de altura. Então, quando o domínio largura é maior do que a altura, a gente fala que a gente tem uma célula pavimentosa. Então, a gente não chama aqui a célula de retangular, embora seja o formato dela meio retangular, nós classificamos essa célula como célula pavimentosa. Na patologia, vocês não fazem patologia, a disciplina patologia como obrigatória, a gente não usa muito termo pavimentoso, a gente opta por usar escamoso. Então, tudo que é doença relacionada, por exemplo, carcinoma de células escamosas, significa que é um câncer num epitélio, especificamente nas células que tem esse formato, tá? Então, o termo escamoso é muito mais usado na área médica do que na área biológica. Então, vocês podem utilizar o termo pavimentoso. Tecido epitelial, aqui a gente está vendo que só tem um epitélio, uma camada só tem célula uma do lado da outra. Então, tecido epitelial simples e pavimentoso. Eu já consigo fazer aqui duas classificações. Chamaram de tecido epitelial simples, pelo número de camadas, e o formato que as células que o formam têm. Um epitélio pavimentoso. Vamos olhar ele aqui do lado? Como que acontece na vida real? Aqui um corte de uma veia. E aí, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui essa célula. Então, eu pego um núcleo aqui, o outro núcleo, um outro núcleo e saio dividindo isso aqui no meio, ó. E aí, quando eu vou fazer esse desenho, eu ando assim, ó. Largura, altura quase nada, ó. Largura, altura. Largura, altura. Largura, altura. Então, eu vejo esse formato que eu desenhei aqui para vocês, que é um formato que lembra esse retângulo, ou seja, nas dimensões, a dimensão largura, ela é maior do que a altura. Então, eu estou falando que eu tenho um epitélio pavimentoso, uma célula pavimentosa. Como só tem uma camada de células epiteliais,
eu chamo de epitélio simples e pavimentoso. Pessoal, quando a gente vê aberto assim, ó, o corte é mais fácil, né? Agora veja isso aqui, não que é como a gente vai encontrar nos tecidos. Então você tá pegando aquela estrutura redondinha, né? Então, quando você tiver dificuldade de imaginar, para isso aqui tá em pé, então seria aqui a largura e aqui a altura. É uma estrutura circular, você sempre tenta abrir, né? Como se você fizesse, corta aqui e faz isso, estica para lá e para cá. Como é que ficaria? Vai ficar desse jeito que tá aqui no desenho da esquerda, que aí você vai entender que aqui a dimensão é a dimensão largura e altura é aqui, tá bem? Então vamos ver mais um exemplo, aqui um corte de rim. Eu botei uma legenda para vocês sempre vão encontrar. Quando você encontrar esse mesmo símbolo que está no desenho aqui do lado de fora, é porque eu estou usando como legenda, tá? Então esse aqui está apontando uma célula epitelial. Olha que lindo, isso é um corte de rim. Essa estrutura a gente chama de glomérulo renal. É aqui que acontece o processo de filtração. Esse monte de estrutura que você está vendo aqui dentro são capilares, né? São vasos sanguíneos bem pequenininhos onde passa o sangue para ele ser filtrado. Mas enfim, isso é uma outra história. E agora a gente está olhando isso aqui, ó. Essa célula aqui que eu estou apontando, que é a mesma dessa célula aqui, outras aqui do lado. Olha só, você tem uma camadinha de célula, só ela aqui. E olha de novo, largura, altura, largura e altura. Sempre escolhe duas células para você fazer isso. Separa um núcleo do outro e tenta andar aí. Lembrando que é uma estrutura circular. Estou com dificuldade para saber onde que a largura e a altura abre. Imagina, é para você ver que quando você abrir isso aqui e ficasse em linha reta, esse domínio aqui que seria da largura, tá? Ver que a largura é maior do que a altura, então é uma célula pavimentosa. Agora fazendo esse mesmo exercício nesse corte aqui. Eu de novo fiz uma separação do que aqui é tecido conjuntivo aqui para baixo de tecido epitelial, tá? Passei uma linha aqui para separar para vocês não se confundirem. Então, quando eu olho essas células aqui, olha o formato delas, ó. Um formato que é pavimentoso. Que é uma outra dica que é ótima, que eu uso muito também, o formato do núcleo. O formato do núcleo, você pode escrever isso, o formato do núcleo acompanha o formato da célula. Então, se eu olho essa célula que é pavimentosa, né, escamosa, então eu faço assim, ó, aqui eu domino largura, altura, largura, altura. Então eu vejo que essa célula aqui tem esse formato pavimentoso. Olha o núcleo está sempre acompanhando o maior eixo que a célula tem. Qual que é o maior eixo? A gente viu a dimensão? Largura. Então olha o núcleo, ó, ele é pichadinho, esticadinho no eixo que é maior, que é da dimensão largura, tá? Então toda vez que você encontrar esse núcleo desse jeito, oval, nessa posição deitadinho assim, significa que você está vendo uma célula pavimentosa. Então hoje em dia, dificilmente eu faço essa divisão que eu falo para vocês aqui, para poder encontrar o formato da célula. Eu já bato o olho no núcleo, já ó, é uma célula pavimentosa pela forma do núcleo, tá? Vocês vão treinando aí. Aí você vai falar, Rose, peraí, tem alguma coisa muito errada. Se isso tudo aqui é epitélio, e é um epitélio que não é simples, né, pessoal? Ó, epitélio estratificado, tem múltiplas camadas, ó. Por que você tá falando que a célula é pavimentosa se eu tô vendo uns núcleos meio redondos aqui embaixo? Porque tem uma regra que eu não li no slide lá atrás, porque eu ia falar aqui agora nesse slide, que é a seguinte: quando você tem um epitélio estratificado, ou seja, mais de uma camada de células, que é exatamente esse caso, ó, tem múltiplas camadas aqui, você, para classificar com relação ao formato da célula, você vai só olhar a última camada, aquela camada mais externa, tá? Então você vai olhar aqui, ó, só a última camada de células e vai falar só do formato dessas células e dizer então que ele é um tecido epitelial estratificado pavimentoso. Vamos passar. Agora um outro formato. Vamos continuar naquele exemplo, ó. Então agora aqui, olha como é que as células são. Eu ando lateral, ando na altura. Olha, gente, quase não tem diferença. Ó, se eu pegasse uma régua e fosse medir aqui, basicamente tem as mesmas dimensões, largura e altura. Lembra que eu falei para vocês, se um der 4, outro 4,2, aqui basicamente é a mesma coisa. Lembra que é um sistema biológico, não é uma imagem da geometria euclidiana, tá? Então, não é matemática aqui, não é geometria. Então, vai ter umas pequenas diferenças, sim, mas é muito próximo o tamanho da largura e da altura. Totalmente diferente daquele pavimentoso que a gente viu, que a gente tinha bastante... uma dimensão bem maior na largura com relação à altura, tá? Aqui é muito próximo. Então, nesse caso, olha, lembra de separar aqui de novo as células, um núcleo do outro, ó.
parece mesmo um cubo. E as células, como são cúbicas, o núcleo, se pensasse, né, ia dizer assim, para onde que eu vou, onde que é maior? Não tem para onde ir, onde é maior, porque eles são homogêneos, são semelhantes às dimensões, então ele fica redondinho, ele não tem que espichar mais para um lado ou para o outro, porque não tem uma dimensão maior do que a outra. Então, célula pavimentosa, o núcleo é ovoide no sentido que o maior eixo dele está no eixo X, na horizontal. Quando a célula é cúbica, o núcleo é arredondado, ele é bem redondo, tá? Então, como a gente está vendo aqui, a gente está vendo um epitélio simples, só tem uma camada de células, e essas células têm esse formato cúbico, porque quando eu vejo aqui, ó, a dimensão largura e altura, é a mesma coisa. Como que eu classifico aqui os lados, os domínios dessa célula? Aqui dentro, essa célula produz e secreta dentro dessa luz. Então, aqui é a região da dimensão apical, aqui para baixo a dimensão basal. Ó, lembra que eu estou vendo ter tecido conjuntivo aqui, ó. Então, basal, onde tem o tecido conjuntivo, apical para a superfície ou para dentro da cavidade, tá? Nesse caso aqui, uma cavidade, uma luz. E aqui, lateralmente, obviamente, os domínios laterais. Então, mais uma desse mesmo exemplo, ó. Domínio apical, domínio basal, domínios laterais, o formato da célula bem cúbico, então esse é um epitélio simples e cúbico. Por que que é simples? Porque eu só estou vendo aqui uma camada de células, ó, não tem uma camada de outras células tipo essa aqui sobreposta a ela. E aí o terceiro tipo do formato celular, olha só aqui comigo, é que a gente vai fazer primeiro no desenho, depois a gente faz as fotomicrografias, ó. Essa linha aqui embaixo, essa faixa, na verdade, que é a membrana basal, que representa o tecido conjuntivo, você anda aqui, ó, largura, olha o tanto que você anda na altura, ó. Opa, a altura, largura, a altura. Então agora é diferente. O domínio ou a região da largura é menor do que da altura. Nesse caso, você tem uma célula do formato colunar, prismático, ou também chamado de cilíndrico. Então, colunar, prismático, cilíndrico, esse formato que a gente tem, em que o domínio largura é bem menor do que a altura. Ó, a altura, como tem muito mais dimensão. E agora, colegas, dá uma olhada aí nesse núcleo. Vamos olhar esse amarelinho aqui mesmo do desenho do lado? Vamos olhar para ele? Quando a gente olha para esse aqui, olha só que a gente vai ver. Olha o formato daqui, também está oval, só que o maior diâmetro dele está em direção ao maior segmento, a maior dimensão dessa célula, que é o eixo da altura. Então, ele também é um formato ovoide, mas ele está nesse formato com o maior eixo na vertical. Quando era no pavimentoso, era na horizontal, tá bom? Então, vamos olhar essas células aqui do lado. Olha aquelas células que a gente já trabalhou com elas, ó, o domínio basal. Opa, a altura lá em cima, o domínio apical. Desce de novo na largura aqui. Então, a largura é maior do que isso mesmo que eu falei, né? A altura é maior do que a largura, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo desse mesmo tipo celular. Então, vamos olhar aqui as células. Eu corei aqui para vocês, né, de azul. Mostrei para vocês aqui os limites celulares. Então, a gente está vendo aqui o limite celular, ó, o núcleo aqui de azul. Separando aqui no meio, a gente tem o domínio basal. Opa, largura. Sobe tudo isso, altura, largura, altura. Então, esse é o epitélio, que é um epitélio prismático, colunar ou cilíndrico, tá? Mais uma vez a mesma coisa, também fiz um desenho aqui só para auxiliar vocês, ó. Olha o tamanho do núcleo, que núcleo bonito, né? Corada de hematoxilina e eosina, ficou tão bonito esse. Então, vamos ver aqui, base, altura, ápice, de novo, ó. Então, vamos ver aqui na outra célula. É uma célula desse tipo, colunar, prismática ou cilíndrica. E como que eu vou saber quais tecidos que eu tenho representados aqui? Olha as células como estão justapostas, ó, grudadinhas. Entre elas eu só vejo a membrana. Membrana, não tem material. Aqui, ó, tem uma célula aqui, aqui tem de material no meio, outra célula aqui. Então, esse tecido aqui não é epitelial. Só esse aqui que tem as células justapostas, ok? E aí, pessoal, eu tenho outras coisas que eu posso falar. Eu tô vendo que algumas células têm uns processos que a gente chama de especializações lá no domínio apical, naquela superfície que tem contato, o domínio que tem contato com a superfície ou com as cavidades, né?
Então, olha essa célula aqui. Aqui em cima tem uma estrutura mais escura que a gente vai ver depois o que é. Na verdade, são cílios. Eu vou mostrar para vocês mais detalhe. E esse conjunto de células aqui, ó, o tecido epitelial estratificado, ó, várias células. Quando eu chego aqui, olha a última camada de células. Olha o formato das células, ó, aqui largura, altura, rapidinho. Então, é um formato de tecido epitelial estratificado e pavimentoso, né? Porque o domínio largura é maior do que a altura. E por que eu paro aqui? Porque a última camada, lembra quando a gente tem um tecido epitelial estratificado, a gente olha a última camada de células para classificar. Rose, por que eu não estou olhando aí para cima essas camadas grandonas aí que você está mostrando no vermelho? Porque aqui só tem queratina. Tudo já morreu, aqui não tem célula viva mais, tá? Por isso que eu paro nessa última camada, que eu vejo célula, inclusive, com núcleo aqui, certo? Então, esse asterisco que está aqui em cima, ó, apontando, está mostrando a ceratinização ou queratinização. Você pode escrever com CE ou com QE, tanto faz. As duas formas são corretas no português, tá bom? Então, eu tenho que classificar esse epitélio agora. Agora eu estou vendo que ele é um epitélio, porque eu estou vendo justaposição, as células são grudinho, uma da outra, ó. É um epitélio, então ele é um epitélio. Estou vendo que tem mais de uma camada de células, então é um epitélio estratificado. Se ele é estratificado, eu tenho que olhar a última camada de células para falar do formato deles, então é epitélio estratificado. Como a gente já fez o desenho das células aqui, ó, pavimentoso, tecido epitelial, estratificado, pavimentoso. E também tem uma outra característica que eu consigo ver aqui, que é a ceratinização. Então, a classificação desse epitélio é tecido epitelial ou simplesmente epitélio, né? Epitélio estratificado, pavimentoso e ceratinizado, tá? Esse aqui é aquele epitélio da pele grossa que eu falei para vocês, ok? Na pele fina, a pele fina vai ter outras diferenças, porque vai ter umas glândulas presentes aqui também, um folículo piloso aqui saindo, e não vai ter essa queratina tão espessa, certo? Saber se a pele grossa e a pele fina é muito simples, é só a gente olhar para a palma da mão e planta dos pés da gente. Você vê algum cabelo saindo aqui? Graças a Deus não, né? Que seria bem nojento. Então, não tem folículo piloso na pele espessa ou pele grossa. Também tem uma outra característica, que a gente sua pela mão, mas a gente não produz o sebinho que a gente produz aqui no resto do corpo, onde tem a pele fina, tá? Então, a pele fina, quando você olha só pro seu braço, você tem a pele que tem a presença da queratina, igual, ok. Então, não serve para identificar a diferença. Mas eu tenho pelos aqui, e eu não tenho pelo lá na minha mão, então, ok, na palma da mão, né? Então, aqui é a pele fina, tem pelo. E é outra coisa, né? Junto com o pelo, no mesmo local, no mesmo poro que sai o pelo, sai também o sebinho, né? Que é produzido pela glândula sebácea. E a gente tem um outro poro que libera o suor. Então, o suor produzido pela glândula sudorípara, as glândulas sebáceas e os folículos pilosos são comuns na pele fina. Na pele espessa, a gente só tem glândula sudorípara, só produz suor, mas não tem pelo e, consequentemente, também não tem glândula sebácea, já que os dois usam o mesmo canal para poder botar o produto ali para a superfície, tá? Bora seguir aqui. Quando a gente está falando de pele, né, pessoal? Olha que legal essa animação aqui. A gente tem essa parte toda aqui, ó. Não está vindo o laser, ó. Aqui. Daqui para cima, tudo são células epiteliais. E aqui para baixo, inclusive com esse negocinho vermelho correndo aqui para lá, como se fosse o sangue, tá? Para mostrar que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, perdão, que está sustentando nutricionalmente, né, o tecido epitelial. O que a gente vê? Olha só, dá uma olhada nessas células que estão aqui embaixo com o citoplasma rosinha. Olha o que acontece com elas, ó. Elas se multiplicam, formam duas. Essas células da camada mais basal aqui, a gente chama de células tronco, ou células progenitoras, que é outro nome que a gente costuma dar para essas células, ou células da camada basal, simplesmente. Então, tem 3 denominações que você vai encontrar nas traduções dos livros, tá? Célula progenitora, célula tronco, células da camada basal, e todas estão querendo dizer a mesma coisa. São células pouco diferenciadas, que quando são acionadas, elas entram em divisão e formam outras células, tá? Ou células iguais a elas, para poder manter, né? Sempre tem células ali com esse pouco grau de diferenciação, mas elas podem se dividir formando outras células diferentes delas. Por isso que aquele tá coradinho, o citoplasma de rosa, e aquela tá branquinha. Essas células aqui nessas camadas, essas células agora são chamadas de queratinócitos. Todas essas que não são da camada basal são queratinócitos. Essas com a citoplasma branquinho e o núcleo aqui rosinha. E o que vai acontecer? À medida que vai passando o tempo, elas vão sendo empurradas para fora assim mesmo. É assim, desse jeitinho que acontece na nossa pele. Até chegar o momento que ela envelhece. Olha como é que ela vai morrendo, ó. Tanto que perdeu o núcleo, ó. Só tem esse fantasminha de células e ela descama. Olha como é que ela tá descamando lá em cima, formando a queratina. Então, isso acontece todo o tempo. Por isso que essas células são chamadas de células lábias, né? Elas entram em divisão,
continuamente. Estão vendo umas células aqui amarelas piscando assim, puf, meio que piscando aqui no meio? Essas células aqui são macrófagos, são células que a gente vai falar deles depois na aula de conjuntivo, mas são células de defesa que vivem aí no meio das nossas células e também podem fazer o processo de defesa, tá? Mas eu acho que, na verdade, muitos dessas representações aqui eram para mostrar que são células que estão morrendo, estão entrando na apoptose. E tem uma célula com uma cor diferente, que é uma célula cinza. Olha como ela tem que parecer um cacto, cheio de braços, ó, projeções. Essas células representam um tipo celular que a gente tem na nossa camada epidérmica também, que é chamada de melanócito. Um melanócito é capaz de distribuir melanina, né? Ele produz essa substância, que é a melanina, essa substância que dá cor dos pelos da pele, do olho, enfim. Ele tem capacidade de distribuir melanina para até 35 queratinócitos. Um melanócito para 35 queratinócitos. Então, essas divisões que vocês estão vendo aqui são muito maiores numa célula realmente, porque ela teria um bracinho para distribuir, né? Fazer uma projeção do seu citoplasma levando melanina para até 35 células do tipo queratinócito. Por isso que a nossa pele tem cor homogênea. Quando a gente tem uma quantidade maior de queratinócito, perto do queratinócito, não, perdão, pessoal, melanócito perto do outro, a gente tem o que a gente chama de névoa, ou que a gente popularmente chama de pintinhas, ou nessas sinais de nascimento que a gente tem, né? Então, são células, só para apresentar para vocês todas as células aqui da pele, mas o que eu queria chamar a atenção com esse GIF aqui é para mostrar isso aqui, esse processo de regeneração contínua que acontece na pele, mostrando que essas células se dividem, mostrando esse processo aí de células lábeis, tá? Então, o que vai acontecer nessas células aqui, também na pele grossa e na pele fina. Então, de novo, ó, o tecido conjuntivo, as células aqui crescendo e se diferenciando. A partir daqui, as células muito queratinizadas, na verdade, são células mortas aqui, tá? Então, tudo isso aqui já seria queratina. Então, tecido epitelial aqui, ó, tecido epitelial estratificado, porque tem mais de uma camada de células. Aí a gente vai ver o formato pavimentoso, que não tá muito claro nesse aumento, mas a gente viu naquele outro. Queratinizado, ó, pavimentoso e queratinizado, tá? Então, tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. A gente tem também um outro tipo de epitélio, que às vezes a gente olha para ele e fala, meu Deus, mas você não é simples? De repente parece que ele está com mais de uma camada de células. Mas esse mais de uma camada de células, normalmente são só 2 camadas de células que podem tentar enganar a gente. Por isso que ele é chamado de pseudo-estratificado. O que é pseudo? Falso, né? Pseudo-estratificado é falsamente estratificado. Na verdade, é um epitélio simples. Como que isso acontece? Eu vou mostrar para vocês. Vamos olhar esse desenho? Esse esquema aqui está mostrando exatamente isso. Olha, esse aqui é um epitélio que pode estar tanto no intestino delgado ou no nosso trato respiratório. Tem células bem assim. Essa célula aqui, eu vou contar o nome dela para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos prestar atenção nessas células que estão com cores diferentes. Só que, olha, se você olhar aqui uma célula do lado da outra, basicamente os núcleos têm a mesma altura, ó. Basicamente todas elas na mesma altura. Essa aqui que foi só a exceção, mas basicamente tem a mesma altura. Uma célula grudadinha na outra. Se eu fosse só classificar, se eu tirasse esse desenho, apagasse para lá e apagasse para cá, e fosse classificar só essa região aqui, estivesse vendo no microscópio só esse pedacinho, eu classificaria isso aqui como epitélio simples. Por quê? Não estou vendo célula aqui para cima, ó. Está estratificando, né? Então, eu classificaria como epitélio simples. Mas quando eu continuo, eu vou falar, não, eu vou andar na lâmina toda para classificar direito esse epitélio. Aí eu começo a olhar daqui para baixo, ó. Vou fazer esse segmento todo. Estou andando com Charriot no microscópio, vou olhar cada célula aqui. Aí eu começo a ver. Essas duas aqui, ok, mesma altura. Aí, de repente, eu vejo uma célula aqui embaixo, ó, um núcleo bem perto um do outro, olha, aqui. E depois continua célula, assim, essas. Aí depois vem essas de novo e aparece de novo lá na frente uma outra aqui, intercalada, né? Tem umas células assim simples, o epitélio simples, que assim, se a gente desconsiderar daqui e essa outra região, só essas 3 células a gente consideraria um epitélio simples. Mas tem essa outra célula aqui. Que célula é essa? Tá até com uma cor marronzinha diferente do beijinho. Por quê? Porque nesse epitélio simples, aqui a gente está encontrando as células que são aquelas células que eu mostrei para vocês no slide anterior, que são as células tronco, ou células regenerativas, ou células basais, né? Células progenitoras. Porque essas células, elas têm um formato diferente, e elas são células baixinhas. Elas não gastam energia ficando grandonas para alcançar a superfície. Elas têm esse formato. Quando precisa entrar em divisão, elas entram em divisão e formam essa célula aqui. Quando essa célula morrer, essa aqui vai se dividir e vai formar outra exatamente igual a essa para suprir essa célula que foi perdida.
Então, isso aqui, na verdade, gente, é porque, se a gente for olhar a altura dessa célula, ó, ela vai lá em cima, essa outra vai lá em cima. Essa simplesmente é uma célula pequenininha, ela não alcança lá em cima, mas ela não está embaixo dessa outra célula. Ela está do lado dela. Então, essa célula fez o quê? Essa cresceu aqui, fez assim, ó, como se colocasse o cotovelo em cima dela aqui, crescesse lá em cima de novo, tá? Então, essa célula, essa outra menor aqui, são células que são mais baixas, mas elas não estão embaixo de uma outra célula, elas estão do lado dessa célula, só não alcançam a superfície. Por isso aqui é chamado de epitélio pseudo, falsamente estratificado. Então, vamos olhar como acontece isso nos cortes. Olha que bonito isso aqui no corte de traqueia. A gente está vendo um monte de projeções da superfície da célula, olha só. A parte basal, em contato com... Irmão, é coisa demais, viu, velho? Oi? É coisa, meu irmão. Todo dia. Alguém pode desligar o microfone, por favor, se não for para falar comigo? Quase morri do coração aqui. Tomei um susto. Gente, olha só. Então, esse epitélio aqui é um epitélio pseudoestratificado, né? A gente está mostrando aqui dessas duas alturas do núcleo. A gente está vendo aqui o tecido conjuntivo, por isso que é o domínio basal. O domínio oposto é o apical. E não a superfície apical, que a gente está vendo um monte de cílios. A gente vai falar dos cílios depois, né? Como uma especialização também que a gente encontra aqui. Então, a gente tem aqui os cílios, essa célula pseudoestratificado. Aqui também, ó, essas células, inclusive com esse citoplasma clarinho, eu já vou dizer para vocês o nome delas. Aqui ela está nesse formato, com essa coloração ficou com esse formatinho azul. Essa célula é chamada de caliciforme. Se você for desenhar aqui, ó, acompanha comigo aqui, ali, ó, parece uma taça, ó. Aquela taça mais arredondada, tá? Com o pezinho aqui da taça, é aquela região aqui de colocar a bebida, né? Seja água, ou seja vinho, seja o que for que você for tomar nessa taça. Ó, por isso ela tem esse nome de caliciforme. O que significa essa célula? É uma célula que, na verdade, é uma glândula unicelular, a única glândula unicelular que a gente tem. Então, de todas as glândulas que são sempre multicelulares, essa aqui é a única que é unicelular. E ela faz isso, ó. Ela faz produção de muco. Por isso ela está no nosso epitélio respiratório e nosso trato digestório, produzindo muco para proteger os nossos tecidos, tá? Agora vamos olhar aqui do lado. Voltar aqui o foco para ver o que é um epitélio pseudoestratificado. Olha, base, altura, o ápice e depois a altura de novo. Então, essa célula aqui, a gente está vendo que só tem uma camada, né? Aparentemente, uma camada de células só. A gente classificaria esse pequeno segmento aqui de células de epitélio simples. Mas aí a gente vê essa bendita dessa célula aqui diferente. Olha, fica parecendo que tem dois núcleos em cima do outro. Mas veja que só tem essa aqui. Aí tem um monte de células mostrando o epitélio simples de novo. E aparece ela aqui de novo para mostrar dois, né, como se fossem duas alturas de núcleo. Então, por isso, o epitélio é pseudo-estratificado, tá? Na verdade, é um epitélio simples, mas por causa dessa diferença aí, que pode parecer que a gente tem duas alturas de célula, a gente chama de pseudo-estratificado. Pseudo-estratificado colunar, ó, formato dessa célula. Base, altura lá em cima, certo? Pseudoestratificado colunar. Na verdade, todo pseudoestratificado que eu conheço é colunar. Não conheço um pseudoestratificado com outro formato de célula, não. De novo, epitélio. Olha aqui, a gente vai vendo núcleo, de repente essa aqui tá aqui embaixo, outra tá lá em cima. Embaixo, outra em cima. Mas não são múltiplas camadas, é só de vez em quando que aparece esse núcleo aqui embaixo. Por isso que ele é pseudoestratificado. Não é nem simples e não é estratificado. É pseudoestratificado e ainda a gente tem essa característica aqui, que são os cílios, né? A superfície das células. Pseudoestratificado colunar ciliado. Ficou faltando escrever aqui colunar. De novo, pseudoestratificado colunar com cílios. E esse aqui também. Olha que coisa linda. Como eu falei para vocês, eu falo muito bonito, bonito, eu quase nunca falo, eu sempre falo lindo mesmo. Olha essas células aqui. Como que eu vou classificar essas células, Rose? Estou com uma certa dificuldade de enxergá-las. De novo, o que a gente faz? Procura o núcleo. Que cor que normalmente o núcleo tem? Ó, roxinho, tá? Então, essa aqui a gente aumentou essa mesma imagem aqui do lado. Então, a gente vai procurar aqui o núcleo, ó, bem roxinho. Olha o formato do núcleo. Meu oval, com a dimensão que é maior. Se eu medir isso daqui aqui, ou esse pedaço aqui. Então, é a altura. Então, quando eu pego aqui a base, a altura, eu vejo que eu tenho uma célula prismática, colunar,
ou cilíndrica, né? Então aqui tem uma célula só. Se eu seguir aqui um do ladinho do outro, já sei o formato da célula. Eu vendo basicamente todas elas na mesma altura, mas eu tenho uma célula aqui diferente, uma outra aqui. Aqui, ó, duas células em altura diferente, aqui duas células em formato diferente. Por causa dessas benditas células ali, no meio do caminho, eu vou chamar esse epitélio de pseudoestratificado, tá? Então, uma parte dele é simples mesmo, a gente está vendo ele todo simples, e no mesmo epitélio, na mesma região, no mesmo órgão, eu posso ter uma região de pseudoestratificado. E uma característica, você está vendo que aqui em cima da célula, ó, parece que tem uma faixa aqui, num rosa mais intenso. Diferente daquilo que eu mostrei antes, que parecia um monte de pelinhos lá para cima, por isso que são chamados de cílios. Aqui, essa estrutura é chamada de microvilosidade. Micro porque é microscópica mesmo, tá? A gente, no nosso microscópio aqui, a gente não consegue identificar esse microscópio óptico que a gente tem aqui. Os microscópios ópticos conseguem mostrar as microvilosidades? Resposta sim. Mas nosso limite de resolução, nossa capacidade aqui de separar um ponto do outro como sendo dois pontos individuais, a gente não tem essa capacidade. O nosso limite de resolução, os nossos microscópios não nos permite. Por isso que a gente vê como se fosse uma coisa única aqui, ó. Se vocês, quando forem assistir a minha aula prática lá, eu falei para vocês colocarem os dedos assim na frente. Põe os dedos. Agora, aí você tá sozinho, sei lá, põe os dedos na sua frente, separadinhos ligeiramente os dedos da sua mão, assim. Põe na frente dos seus olhos, você vai ver 1, 2, 3, 4, 5 dedinhos com espaço entre eles. Isso porque você consegue ver, você tem limite de resolução, consegue ver perfeitamente dessa forma. Mas, se você fecha os seus dedos, põe agora próximos uns dos outros, né? Mas olha principalmente esses 4 que estão na mesma altura, vamos esquecer do polegar agora. Você está vendo como se fosse uma imagem só, como se ele fosse uma coisa só, que é assim que a gente está vendo aqui, ó, essa faixa aqui em cima. Nossos microscópios não nos permite ver que cada uma estrutura dessa aqui, dos 4 dedinhos, é como se fosse uma estrutura sozinha. A gente vê como se fosse uma coisa só. Por isso que ao invés de ver um monte de dobrinhas aqui em cima individualizadas, a gente vê como se fosse uma coisa única, uma faixa única, né? Que a gente vai chamar de microvilosidade. Para que serve isso? Isso serve para aumentar a superfície de absorção. Cada estruturazinha dessa, que parece realmente um dedinho aí na superfície dessas células, ele vai fazer um processo absortivo, tá? Então, eu vou parar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo pausar aqui. Vou pausar essa aí. Tentando manter Voltei para a gravação. Só fazer um desenho para vocês aqui, gente. Olha, ver se eu consigo desenhar, que eu sou péssima para desenhar normalmente. Agora imagina com o mouse, só usando o mouse. Imagine que aqui seja a superfície da uma célula, tá? Ou não quer escrever, não, filho? Então, aqui a superfície da célula. Oh, meu Jesusinho Cristinho. Escreve, hein, amigo? Oh, pessoal, estou tentando escrever e ele não está querendo me obedecer? Oh, que pena. Eu queria desenhar aqui para vocês verem isso. Com pincel, caneta. Peguei uma cor vermelha aqui, não é para cor. Mas ele não está mostrando aqui. Vamos fazer com laser, então ver se com laser eu consigo. Tá, pronto aqui, ó. Imagine que eu estou desenhando aqui a superfície da célula, tá? Então, imagine uma superfície se fosse retinha. Seria uma linha assim, ó. E eu fosse olhar aqui na superfície da minha célula, lembra lá da bicamada lipídica? E pensa quanto, nesse pedacinho que eu desenhei, nessa retinha, quantos conjuntos de proteínas transportadoras eu conseguiria colocar. Então, imagina que eu tenha desenhado esse tamanho aqui. Então, eu coloco aqui uma proteína transportadora, 2, 3, 4, digamos que 5. Eu consegui colocar 5 conjuntos de proteína aqui que consegue fazer o transporte. Então, eu consigo absorver para dentro da minha célula, transportar dentro da minha célula 5 substâncias diferentes, ou da mesma substância, dependendo, né, do tipo de proteína, no máximo, porque o tamanho da minha célula é só esse. Agora, pensa se essa sua célula fosse assim em cima, que é o que eu vou representar aqui agora, que são as microvelocidades, tá? Esse mesma área aqui, ó, esse tamanhozinho aqui, só que agora fosse assim, ó. Um monte de estrutura digitiforme, como se fosse dedinhos, para cima e para baixo, ó, ocupando a mesma área, mesmo tamanho. Só que ela tá fazendo essas projeções para cima. Lembra dos seus dedos mesmo, ó, abertinhos aqui, como se fosse essa projeção. Em cada pedacinho dessa membrana, então se eu fizesse esse desenho aqui para cima, ó, eu conseguiria colocar proteína aqui, aqui, aqui do lado, fazendo esse desenho todo. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Caberiam aqui, por exemplo, 30 conjuntos de proteína transportadoras. Então, na mesma área, eu consigo maximizar o processo de absorção quando eu faço essas dobras com a minha membrana na superfície apical.
fazendo esses processos que a gente chama de microvilosidades. Ao passo que se eu tivesse a membrana reta, eu conseguiria fazer a absorção de muito menos nutrientes, porque caberia ali uma quantidade muito menor, né, de substâncias. Deu para entender esse processo, pessoal? O que é uma microvilosidade e a importância dela? Alguém pode me dar um retorno, por gentileza? Deu sim, professora, eu entendi. Deu? Muito obrigada, viu? Perdão por não te chamar pelo nome, é porque eu não estou conseguindo ver a tela. Então, a gente tem também um outro processo, só para finalizar essa aula, vou terminar aqui por esse slide, porque tem muita informação já para a primeira aula, né? Que é uma classificação que a gente usa. Lembra que eu comentei com vocês que quando a gente tem um epitélio estratificado, a gente só vai lá na última camada. Quem que é a última camada? A camada mais superficial, a camada mais externa, aquela camada que tem contato com a superfície ou com a luz, né, a cavidade, né? E a gente olha só aquela última camadinha de células e olha o formato dessas células para dar um nome. Então a gente fala tecido epitelial estratificado, aí o formato das células são todas iguais lá. Todo mundo é pavimentoso, ou todo mundo é cúbico, ou todo mundo é prismático. Mas a gente tem um tipo de epitélio que é um pouquinho diferente. Até a descrição dele nesse slide anterior ali, eu quero mostrar ele aqui para vocês. Olha aqui, nossa bexiga, mas acontece nos nossos ureteres, que são os tubos que conduzem a urina lá dos rins para a bexiga. Tem esse mesmo epitélio também, tá? Então, vamos dar uma olhada nele, olha aqui. Estão vendo essas dobras aqui em vermelho, ó? Isso aqui é o tecido conjuntivo, que está sustentando o tecido epitelial, que está aqui todo em azul. Quando a nossa bexiga está cheia, ela fica toda dobradinha por dentro, assim, né? Como todo mundo já deve ter visto um estômago, né? Por dentro também ele tem aquelas que a gente chama de vilosidade. Cada dobra dessa a gente chama de vilosidades, tá? À medida que o xixi vai chegando aqui, ó, a urina vai chegando, vai pesando em cima desse tecido, olha o que acontece com ele. Ao invés de ele ficar assim, formando essas dobras, olha o que ele faz. Ele fica assim liso, ele pesa e ele se abre. Então a bexiga expande dessa forma, né? Então o processo, esse movimento de ter vilosidades auxilia ali nesse processo de possibilitar a expansão. Então acontece na bexiga, acontece no estômago, acontece nos intestinos, essas dobras. Quando a gente está vazio, ele diminui de tamanho. Quando ele está cheio, ele expande, né? Porque essas dobras se abrem. Então, vamos olhar esse epitélio aqui, tá? Quando a gente olha esse epitélio, eu estou vendo aqui, ó, várias camadas de células. Eu acho que vocês também conseguem ver comigo aqui, múltiplas camadas de células, uma em cima da outra. Como eu tenho múltiplas camadas de célula, a regra é muito clara. Eu vou nessa superfície que tem contato com a luz, então essa região aqui, ó, que é a luz, onde vem a urina, tá? E vou ver o formato da célula. Aí eu vejo esse formato aqui, parece um triângulo de cabeça para baixo. Então vou pular essa, vou para essa. Meio arredondada, ixi. E essa aqui tá parecendo um pouco escamosa, ó. Largura, altura. Largura e altura. Aí eu venho aqui de novo, tem um outro formato. Olha aqui, meio pavimentosa também. Quando eu olho aqui do outro lado, esse aqui tá muito complicado, tá muito difícil, porque cada um tá de um jeito, vamos passar para outra dobrinha, para outra vilosidade. Aí eu encontro uma célula também arredondada aqui, uma outra arredondada. Opa, vai ser todo mundo arredondado? Não. Olha o formato dessa célula, como é que começa a variar. Significa que quando eu chego na camada mais externa, eu não tenho uma homogeneidade, ou seja, eu não tenho uma uniformidade de formatos, eu tenho variações no formato das células da camada mais externa. Isso significa que eu não vou conseguir falar assim, por exemplo, o tecido epitelial é estratificado, cúbico, circular, escamoso, meio triangular. Eu não posso fazer esse tipo de classificação, eu só posso usar aqueles 3 formatos de célula: cúbico, escamoso ou prismático. E aí, quando não tem uma uniformidade, pessoal, a gente dá um nome de epitélio de transição. Porque ele está transitando aqui nesse formato para esse formato. Ó, quando a bexiga está cheia, ela fica um pouquinho mais, as células ficam um pouco mais pavimentosas. Mas mesmo assim, você vai encontrar células pavimentosas aqui nessa superfície, mas vai encontrar umas células mais arredondadas também. Então, não tem uniformidade. O epitélio do seu trato urinário, ele é sempre assim. Na última camada, você vai encontrar formatos muito variados. No dia que vocês vierem para a nossa aula prática aqui no laboratório, eu vou mostrar para vocês uma lâmina dessas de bexiga, para vocês verem assim e falar, poxa, realmente, dá para a gente ver nitidamente que não tem realmente uma uniformidade, né? Sugiro que vocês estudem também por aqueles sites que eu deixei para vocês no material. Entrem lá, pessoal, tem muito site com atlas assim bem interativos, dá para estudar bastante
dá uma mimetização muito boa, assim, de como se você estivesse usando mesmo o microscópio, tá? Para quem não tem acesso ao microscópio, é uma ótima pedida. Se você puder ir no seu polo aí pessoalmente, tiver microscópio para usar, usa, né? Usa laminário se tiver também. Então, voltando aqui, olha, se essa última camada de células, a mais superficial, não tiver uniforme, no mesmo formato em todas as células, a gente vai chamar de epitélio de transição ou simplesmente urotélio, ou seja, epitélio do sistema urinário. Por quê? Porque só acontece aqui, só acontece na bexiga, nos ureteres e uma parte da uretra. E aí vai variar se a uretra é masculina ou uretra feminina, então esses meandros eu falo depois. Mas normalmente só no trato urinário que acontece esse processo. Então por isso que ele também pode ser chamado de urotélio. Então se cair no dia da prova prática, a gente vai ter uma prova prática, né? Lá no final do módulo 2. Eu vou perguntar para vocês essa imagem, eu vou falar assim, classifica o epitélio, você vai escrever epitélio de transição, ou outros vão escrever urotélio, e tá certinho, tá? Então, uma maneira de classificar é essa aqui, porque eu sei que o epitélio, quando a pessoa me fala que ela tá vendo um urotélio ou um epitélio de transição, ou tecido epitelial de transição, significa que eu entendo que ela tá falando, que ela tem um epitélio estratificado e a última camada de células que serviria para a gente falar do formato das células, ela não tem uniformidade, tá? Então, o tecido epitelial, ele resumidamente vai ser isso aqui, ó. Ele vai ser ou simples pseudoestratificado, simples pavimentoso, simples cúbico, ou então, perdão, aqui é pseudoestratificado, aqui que é o simples prismático. Ou então ele vai estar estratificado e a última camada vai ser de células pavimentosas, ou vai ser a última camada de células cúbicas, ou de células que não tem uma certa uniformidade, tá? Aqui tá escrito uretra, tá errado, tá? Então vai ser um epitélio, pode ser prismático ou não ter, ou ser um epitélio de transição, tá? Então você vai ter variações aí, que são basicamente essas que estão apresentadas nesse quadro. Então, tem uma nomenclatura especial, agora sim, para finalizar essa aula, que também faltam 3 minutinhos. Esse tecido aqui, ó, que vocês estão vendo como se fosse o pavimento, né? Como se fosse o calçamento aqui dentro do vaso. Esse aqui é um vaso sanguíneo, tá? Esse diapositivo era para mostrar outra coisa, mas eu achei que ele é o que mais me permite mostrar para vocês esses desenhinhos aqui, ó. De cada célula dessa que parece realmente uma pavimentação, um calçamento, o revestimento do vaso, esse formato que é um formato pavimentoso. Como todo vaso sanguíneo, não importa se é uma aorta, que é o nosso maior vaso, o vaso mais calibroso, ou um capilar, que é um vaso bem fininho, que a gente não enxerga olho nu, sempre ele vai ter, revestindo ele, o que vai ter essa célula que vai ter, célula epitelial, que vai ter contato direto com o nosso sangue, vai ser uma célula em formato pavimentoso, o epitélio vai ser simples e pavimentoso, sempre, todo vaso. Por isso a gente pode chamar de nome especial, porque sempre todo vaso vai ter esse epitélio revestindo. Então a gente dá esse nome de endotélio. Endotélio é a mesma coisa que você falar, que é o epitélio vascular, que é simples e pavimentoso. E os outros dois nomes que eu quero passar para vocês são endocárdio, que dentro das câmaras cardíacas, então dentro dos átrios e ventrículos, a gente também tem esse epitélio, que também é o epitélio simples e pavimentoso, tá? Que reveste o coração. Se a gente tivesse uma aula de sistemas aqui, eu ia dizer para vocês no dia da aula de sistema cardiovascular que coração é um vaso modificado, né? Então ele tem uma estrutura histológica muito parecida, né? Então a gente não vai estudar nem vasos aqui, mas enfim, o endocárdio é revestido. Então dentro do nosso coração, se a gente visse, né, de novo, seria aquele, como eu mostrei no diapositivo anterior, ele é revestido por uma camada de células epiteliais simples, né, uma camadinha só, isso é um formato que é pavimentoso. E o outro nome são os que é chamado de mesotélio, é o epitélio que reveste as paredes, né, das cavidades do nosso organismo, que é isso aqui, ó. Se a gente pega se você abre aqui o abdômen, você vai ver uma membrana aqui revestindo, né, o abdômen, as vísceras. Se você levantar aquela membrana e colocar no microscópio, preparar para poder olhar no microscópio, é isso que você vai ver, ó. Muito tecido adiposo, vocês vão aprender a identificá-lo depois. Aqui o tecido conjuntivo, e ele é revestido por fora por uma camadinha bem fininha de células bem fininhas mesmo, né? Cuja dimensão largura é maior que a altura. Então, é epitélio simples e pavimentoso. Se ele está revestindo, está nessa membrana que reveste as suas vísceras, ele vai ser chamado de mesotélio. Se ele está dentro das suas câmaras cardíacas, ou seja, as cavidades do coração, ele é chamado de endocárdio. Se ele está revestindo os seus vasos sanguíneos, ele pode ser chamado de endotélio. E o outro nome que a gente aprendeu é urotélio, que é a mesma coisa que falar tecido epitelial de transição, que só acontece no sistema urinário. Que significa dizer
que a gente tem um epitélio estratificado, mas as células mais superficiais não têm uniformidade de formato, elas variam no formato, então por isso que a gente chama de epitélio de transição ou urotélio.